baseado no texto de Provérbios 22, versículo 4, os benefícios da humildade. Está escrito: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Amém? Vamos ler de novo, todo mundo junto? No 3, 1, 2, 3. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O estudo está baseado nesse texto. O contexto aqui é que Salomão ensina princípios de sabedoria prática. Aqui ele revela que a humildade, quando acompanhada do temor do Senhor, produz resultado que o orgulho jamais alcança. Esse aqui é o foco. O primeiro tópico é: a humildade nos coloca sobre a graça e direção de Deus. O segundo tópico: a humildade protege o coração e fortalece os relacionamentos. E o terceiro tópico: a humildade prepara o caminho para a honra e a exaltação de Deus. Esses são os 3 tópicos que nós vamos discorrer aqui. E eu já quero entrar aqui no primeiro tópico, que é: a humildade nos coloca sobre a graça e direção de Deus. Bem, primeiro, o humilde reconhece suas limitações e depende do Senhor. Irmãos, em todo o contexto bíblico, nós vemos pessoas se relacionando com Deus na palavra de Deus, assim como o próprio Salomão, quando ele começa a sua caminhada, seu ministério, ele vai fazer uma oração recheada de humildade. Ele não vai pedir a derrota dos inimigos, ele não vai pedir riqueza, ele vai pedir sabedoria para poder entrar e sair no meio do povo. Ou seja, ele queria ter um relacionamento ideal para com o povo, nos exemplos, nos relacionamentos, e também para com Deus. E ali você vai observar que, através dessa oração humilde, Deus ele vai responder além do que ele pediu. Não é assim que a Bíblia diz, que Deus nos dá além daquilo que pedimos e pensamos? Então, o Salomão, através dessa oração, ele teve essa experiência transcendental. Você vai ver que, naquele momento que ele está no templo ali, a glória do Senhor desce sobre aquele lugar de uma tal maneira que enche toda a casa, não é? Então, você vai observar que o humilde reconhece suas limitações e depende do Senhor. Então, nós vamos ver muitos homens de Deus se relacionando com Deus, alguns dando exemplo de humildade, dependendo da vontade do Senhor, e outros nem tanto. Outros seguindo pelo caminho da soberba, não é? O caminho da rebeldia. E nós sabemos o destino de quem quer se relacionar com Deus, mas não quer depender de Deus. Aí quando o homem ele enfia os pés pelas mãos, se precipita, o que acontece? Ele acaba saindo da direção, e a Bíblia diz de muitos reis que saíram da direção, o que a Bíblia fala? Que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não é assim que define a Bíblia? Os autores eles vão colocar: e o rei fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor. Ou seja, ficou registrado que aquela pessoa ali não dependeu de Deus, não dependeu do Senhor. Então é importante que o servo de Deus e a serva de Deus que esteja se conduzindo através da humildade, se coloque sobre a graça e a direção de Deus. Então o humilde ele reconhece as suas limitações e depende do Senhor. Irmão, nós somos cheios de limitações. Eu não sei o que acontece com as pessoas dentro da igreja, pessoas que têm um relacionamento de muitos anos com a igreja, com o templo, com o culto. Irmão, culto, igreja, ambiente social onde as pessoas se reúnem, não é o ápice da religiosidade, não é o ápice da espiritualidade, não é. Isso aqui é apenas um local onde nós nos reunimos para expressar publicamente a nossa fé. O ápice da espiritualidade está no teu relacionamento pessoal com Deus, aonde você vai se colocar diante de Deus e vai depender dele. Vai mostrar na prática, porque depender de Deus, irmão, não é fácil. Irmãos, é um desafio muito grande para nós que somos orgulhosos. Nós temos essa tendência a se orgulhar, a não querer depender de Deus, a não querer uma ajuda. E Deus, muitas das vezes, Ele nos coloca em situações e circunstâncias que a gente tem que depender dEle para a gente aprender a se relacionar com Ele de uma forma extraordinária. Não é fácil,
Mas Deus faz essas coisas. Ele nos quebra todinho. Quebra, irmão. Quebra. Nos coloca totalmente dependentes, porque Ele conhece a nossa resistência. E para nós chegarmos a um auge de relacionamento para com Ele, é necessário ser humilde na dependência dEle. É importante isso. E às vezes a gente não quer, né? Poxa, a arrogância vem, fala, poxa, mas eu nunca passei por isso, eu não quero passar por isso. E será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo, e por Ele te conhecer muito bem, é por isso que Ele está permitindo isso vir. Olha, eu já esperneei muito, irmãos. Ah, como eu me debati, parecendo aquela criança mimada. Já viu aquela criança mimada que quer muito uma coisa, o pai não dá, ela senta no chão e começa a se debater, a fazer birraça? Eu era assim. Mas, irmão, no decorrer dessa caminhada, eu passei a ter que ser quebrado pelo Senhor e comecei a aprender, a entender que depender de Deus nem sempre vai ser da forma que eu quero. Nem sempre vai me agradar. Nem sempre vai ser bom para mim. Então é necessário que nós aprendamos que a humildade, e o humilde, ele reconhece as suas limitações e depende do Senhor. E aí está o desafio. Reconhecer as limitações a gente até reconhece, porque a gente sabe até onde a gente pode ir. Você sabe aonde você pode suportar, onde está doendo muito, aonde você pode botar a mão, onde você não pode. Tu sabe, você já sabe as suas limitações. O problema é que a gente quer provar, não é nem para Deus, é para as pessoas que a gente pode ir mais, a gente pode ir além. E Deus está falando, não faça isso, vai até onde tu pode, só vai até aí, porque é melhor para você. Reconhecer essas limitações é importante na caminhada cristã. Isso não vai te fazer menor que ninguém. E isso não vai te fazer pior do que ninguém. E isso não vai diminuir a tua espiritualidade diante do Senhor. Não vai, irmão. Não vai. Reconhecer isso é importante para o crescimento. Quanto mais eu reconheço a minha limitação, mais eu cresço em graça diante do Senhor. Aí é onde Deus age mesmo. É onde Deus age. Observa que todas as circunstâncias de relacionamento de Deus com os homens, sempre Deus levou os homens, a nação, a ter que se colocar em situações que eles olharam e falaram, não dá. Não vou conseguir. Imagina, eles saindo do Egito. Chegaram diante do Mar Vermelho. O mar é grande, é profundo, é complicado. E o que acontece nessa circunstância? O exército de Faraó está vindo em peso. Todo mundo armado, todo mundo bem equipado, os cavalos com sede de vingança, e o exército vindo para matar todo mundo. E o povo olha para trás, vendo a poeira do exército se aproximando, e olha para frente, vendo a imensidão do Mar Vermelho que eles não poderiam atravessar. Não tinham barco, provavelmente não tinham conhecimento de navegação. E agora? Dependência total de Deus. E Moisés, o cara que estava sendo guiado, Moisés agora é desafiado a aprender ainda mais a depender de Deus. E ele vai clamar e Deus vai falar o que para ele? Por que tu está clamando a mim, Moisés? O que é que tu tem na mão, Moisés? Toca nas águas. Aí você vê que o homem ele tinha autoridade na mão, mas ele não sabia como usar porque dependia de Deus. Até para poder exercer a autoridade que Deus te dá, tem que estar sobre a obediência e dependência dele. Porque quando você está na dependência dele, essa autoridade é usada com eficácia. E o negócio funciona. O mar vai abrir e você vai atravessar. Glória a Deus. O segundo ponto aqui, no primeiro tópico da humildade, nos coloca sobre a graça e direção de Deus, é que Deus não se opõe ao humilde, mas ele o conduz. Você vai ver que a Bíblia diz que ele resiste ao soberbo. Mas ao humilde, irmão, nós estamos falando sobre os benefícios da humildade. Ele não se opõe ao humilde. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Saber que Deus, quando ele vê um coração humilde, em tudo aquilo que você pede, em tudo aquilo que você depende dele, ele não vai se opor. Não vai. Moisés era um homem humilde. E quando Deus decide não andar no meio do povo, Moisés vai falar o quê? Senhor, se não for para ir com a gente, nem é melhor nem a gente sair daqui. Aí o que é que Deus faz? Deus muda. Tudo bem então. Agora Deus vai o quê? Conduzir o povo. É difícil. Porque às vezes Deus é um exemplo. Às vezes parece que Deus deseja, às vezes, ficar de fora. Não quer andar no meio da gente. Porque ele falou, ó, se eu andar no meio desse povo rebelde, de dura servir, eu vou matar eles. Aí Moisés fala,
O senhor pode até matar e o senhor tem essa autoridade para isso, mas não foi o senhor que tirou ela do Egito com mão forte, não foi? Todo mundo em volta das nações, está todo mundo ciente que o senhor é o Deus dos hebreus. E agora? O senhor vai levar a gente para o deserto e deixar a gente morrer aqui? O que é que eles vão dizer do senhor? Se não for para ir com a gente, ó, não deixa a gente sair daqui. Entende? Coração humilde, sincero. Deus agora então vai movimentar novamente, caminhar com o povo. Então isso é muito importante, porque Deus ele não se opõe ao humilde, mas ele conduz. Irmão, e ele vai te conduzir de uma forma tão tremenda, que você vai ver que Moisés ele já estava segundo o coração de Deus, que quando ele é colocado no rio Nilo, o próprio Deus vai conduzindo aquele cestinho betumado com uma criança no meio de um rio, aonde as feras, os crocodilos eram gigantescos. E era lotado de crocodilo, irmão. Os perigos eram grandes. Como uma criança vai conseguir ser conduzida pela correnteza de um rio, aonde os bichos, as feras eram em abundância, e nenhum mal aconteceu a ele, e ele foi chegando até a filha de Faraó? É Deus conduzindo. É Deus livrando. Porque é assim que Deus faz com o humilde. Ele conduz, ele livra, ele dá escape, porque ele conhece teu coração, ele sabe que você é uma pessoa humilde. Porque humildade não tem nada a ver com temperamento. Humildade não tem a ver com temperamento. A gente julga muitas pessoas pelo temperamento, né? E às vezes a pessoa tem um temperamento colérico, ela é uma pessoa enérgica, uma pessoa ali e tal, mas ela tem um coração humilde. E aí? Não confunda, a gente tem os temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. São 4 temperamentos que existem dentro da igreja. Tá certo? Geralmente esses 2 primeiros aqui, o colérico e o sanguíneo, são pessoas mais agitadas, pessoas com tendências naturais à liderança. São pessoas, eu sou colérico, né? Minha esposa ela é sanguínea, embora não pareça, né? Ela é muito tranquila, né? Não fala nada, né? Mas eu conheço ela. Ela mora comigo. Ela é sanguínea, tá? É sanguínea. Mas um sanguíneo não é uma pessoa ruim. Não é uma pessoa que briga, não é uma pessoa que está o tempo todo. Não, e o sanguíneo não é isso. Sanguíneo não tem a ver com isso. Eu vou pedir para você depois pesquisar os 4 temperamentos e ler sobre eles. Você dá um Google rápido, você vai perceber que não é nada daquilo que a gente pensa. Mas se você souber conhecer esses temperamentos, saber usar eles e botar essas pessoas com o temperamento certo, na coisa certa, o negócio anda, funciona. Não adianta pegar um fleumático e botar na liderança, não vai funcionar. Você pegar um melancólico e colocar ele na frente de um grupo, não vai funcionar. Agora, se você botar um colérico na frente de um grupo, ele vai funcionar. Se pegar um sanguíneo e botar para liderar, vai funcionar. Entende isso, irmão? É dessa forma. Aí pensa que é uma pessoa sanguinária, não tem nada a ver. Sanguíneo não tem nada a ver com isso. Outro dia a gente fala sobre isso melhor, né? Vamos seguir. Então Deus ele não se opõe ao humilde, mas ele conduz. Um outro ponto para a gente finalizar aqui, e para umas referências bíblicas, a humildade nos livra da autossuficiência espiritual. E isso aqui é o maior perigo que existe no meio da igreja. Muitas igrejas estão contaminadas. Muitos pastores caíram nessa armadilha da autossuficiência espiritual. É porque Deus fala comigo e eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento, eu tenho experiência no Evangelho, eu tenho conhecimento bíblico vasto, eu tenho teologia, eu sou formado, tenho um nível superior, e olha, eu tenho muita experiência, eu já sei o que eu vou fazer e tudo mais, aí você entra num erro muito grande, a autossuficiência espiritual. Irmão, não existe coisa melhor do que ser uma pessoa dependente de Deus na espiritualidade. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A autossuficiência não vai te levar a lugar nenhum. Se sentir autossuficiente nas coisas de Deus, é a mesma coisa que você chegar para Deus e falar assim, ó, Deus, por favor, tira a mão daí, deixa que eu faço. Isso é autossuficiência. Não é com essas palavras, mas é exatamente isso que o autossuficiente faz. Ele começa a se conduzir do seu jeito. Não, deixa comigo que vou fazer dessa forma. É assim que funciona, irmão. E sabe qual é o destino de uma pessoa assim, autossuficiente espiritual? É uma pessoa que, fatalmente, ela vai confiar muito nas suas qualidades. A Bíblia não diz, não te estribes no teu próprio entendimento? Não é isso? Se estribar é o quê? É se apoiar no seu próprio entendimento.
A Bíblia diz para você não se apoiar no teu próprio entendimento. A Bíblia diz para você o quê? Você ser humilde. Porque o versículo que a gente leu aqui, que é o texto base, diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Irmão, você quer ser abundante. Primeira coisa também, a Bíblia fala uma coisa aqui muito interessante sobre o temor ao Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. E através dessa sabedoria você vai ter riqueza. E riqueza aqui não é só bem material financeiro. Irmão, ser rico não é ter só em abundância, não. Riqueza não é isso. Riqueza é você ser uma pessoa satisfeita, farta e não ter falta de nada. Porque se fosse ser rico, ter abundância de dinheiro, conta gorda e muitos bens materiais, irmão, essas pessoas que são muito ricas, multimilionárias, não eram tão cada vez mais gananciosas, não eram cada vez mais vazias e vive uma vida criando impérios e quando morre leva o quê? Nada. Não consegue gastar tudo. Não consegue. Quanto mais tem, quanto mais é. Mas quer. É um buraco sem fundo. Então a riqueza não é isso. A riqueza é contentamento diante do Senhor. Contentamento. Tem gente que não tem abundância, mas é rico demais para com Deus. E Deus é rico demais para com ele. Exatamente. Isso é um princípio bíblico. Exatamente. Então, irmãos, é muito importante a gente entender que a humildade nos livra da autossuficiência espiritual. Coloca para mim aí, Tiago, capítulo 4, verso 6. Que Deus resiste aos soberbos, mas dá o que? Graça aos... Deus dá graça aos humildes. Coloca aí, Salmo 25, verso 9. Olha o que está escrito. Ele guia os humildes na justiça, ó. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Irmão, não tem coisa melhor do que você ser dependente de Deus, ser humilde na presença de Deus e ser guiado por Ele. Você, embora o caminho possa parecer meio difícil, complicado, meu Deus, será que esse é o caminho mesmo? Deus está falando, vai por aí. Mas Senhor, esse caminho está muito feio, caminho sinistro, cheio de espinho. Meu Deus, não tem luz, não tem nada. Ele fala, vai por aí, pode ir, confia em mim que no final do caminho tu vai ver que é vitória. Porque nós temos uma tendência a escolher o quê? Aquilo que está diante dos nossos. Olha o exemplo de Ló. Abraão falava o que para ele? Escolhe, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. Escolhe aí. Olha Ló olhando com os olhos. E quando ele olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, bonito, irrigado, verdinho, ele olhou para o outro lado, só deserto, areia e montanha. Falei, o quê? Eu vou para esse lado aqui. Abraão falou, show de bola, irmão. Deixa eu ir para lá. Qual foi o final lá de Ló? Complicado, né, irmão? Então, é importante a gente entender que Deus guia o nosso caminho. Coloca aí Isaías 66, verso 2, para a gente ir para o segundo tópico. Olha o que está escrito. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Uma pergunta, Deus falando. Declara o Senhor, mas este eu estimo ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Ele está falando, tudo aquilo que eu fiz, eu estou preparando para esses aí, humildes. É esses aí que vão receber isso aí, para o contrito de coração, para o humilde de espírito, que treme diante da minha palavra. Irmão, às vezes a gente, vai perdendo a nossa sensibilidade ao longo do tempo. É importante a gente não perder isso, irmão. Porque se você perder a tua sensibilidade diante do Senhor, vai perder o temor. Perdeu o temor, perdeu a sabedoria. Perdeu a sabedoria, acabou a humildade. É importante nós termos isso em mente. Então, o benefício espiritual aqui desse primeiro tópico é vida guiada por Deus, cheia de graça e sensibilidade espiritual. Amém? Segundo tópico, a humildade protege o coração e fortalece os relacionamentos. Isso aqui é muito bom. Eu estava meditando sobre isso aqui. O primeiro ponto aqui, o humilde sabe ouvir, aprender e pedir perdão. O humilde, ele sabe ouvir, aprender e pedir perdão. Isso aqui é importante.
A Bíblia diz primeiro que a gente tem que estar pronto para tardio para falar e tardio ainda mais para ficar com raiva, para se irar. Veja que a sequência vem certinha. Primeiro ouça, depois você fala, depois você escolhe se vai se chatear ou não. Mas, irmão, o problema é que muitas pessoas pulam essas etapas. A pessoa não ouve, já começa a falar e ela fatalmente ela vai ficar com raiva. Por quê? Não ouviu. Faltou o elemento principal, ouvir. E isso aqui é um princípio bíblico que, se você aplicar na sua vida para com Deus, você vai observar que você vai evitar a fadiga, você vai evitar o estresse, você vai evitar, irmão, porque você vai aprender a ouvir. Quando você ouve o Senhor falando, você, não vai nem querer falar, e muito menos ficar chateado. Essas duas etapas final aqui, esquece. Agora, com os relacionamentos pessoal, é importante ouvir também. Porque se você não ouvir, irmão, você vai falar junto, porque quando um fala, o outro começa a falar. Imagina uma discussão. Um começa num tom, o outro, para acompanhar, começa a subir o nível, e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Qual é o final de tudo isso? Confusão, gritaria, pancadaria. Sabe quando essa etapa acontece, você pular esse processo, ter que ouvir, mas depois falar depois, vai ficar chateado não? Quando vem de terceiro para você. Aí vem chega aqui e fala assim, não tá sabendo que o pastor fechou a tua congregação? Que? Mas querido, não sei o quê. Olha só, nem foi lá, o que ele tem que fazer? Ah, fechou, tá bom. O pastor fechou. Aí você vai explicar, a pessoa vai ouvir. Por quê? Vai comentar, aí ela... É o porquê. Eu tenho aplicado isso na minha vida ultimamente. Algumas pessoas vêm falar algumas coisas, eu escuto. Que eu não vou ser mal educado com a pessoa. Né? E se eu ver que aquela situação é uma situação que vai me colocar em maus lençóis ou que está fazendo um mau juízo de alguém, primeiro eu vou tentar amenizar a situação, como eu já falei aqui. Vou tentar instruir a pessoa se ela quiser. E vou analisar com meus próprios olhos, irmão. Vou tirar minhas próprias conclusões. Eu vou me aproximar da pessoa que foi o alvo da crítica, vou tentar ouvir aquela pessoa, vou tentar conviver com ela e vou ver se aquilo que a pessoa está falando é isso mesmo. Aí eu vou chegar ao meu denominador. Eu não vou seguir a direção daquela pessoa, mas é mais fácil eu ouvir uma pessoa porque é minha amiga, porque sempre concorda comigo, né? Está sempre no meio mesmo social, é uma pessoa que eu já tenho afinidade, a gente tem um pensamento parecido. Aí é mais fácil eu comprar a ideia dela e às vezes o problema daquela pessoa não é o mesmo que o seu. Aí você acaba fazendo o mau juízo da outra pessoa e Deus não vai te tirar por inocente, não. Porque primeiro a gente tem que ouvir, depois falar, depois a gente tem que ficar chateado. Pode falar, meu irmão. Sim. Então, quando você pode ouvir a pessoa e você, mesmo depois de ter ouvido o pedido, ainda assim permanecer triste. Mas quando você é sábio e humilde, você não vai ficar por ter ficado triste. Sim. Por ter discordado. Sim. Por ter ficado chateado com aquela situação. Verdade. Então a humildade é a sabedoria está nisso. Tá sim. Poxa, vou te ouvir, não concordei, estou triste por alguma coisa que aconteceu, mas isso não vai me fazer pecado. Sim. Contra a pessoa, contra Deus, contra ninguém. E não pode prolongar, não é? O que a gente passou na lição passada foi a quebra do ciclo da retaliação. Isso quebra ciclo de retaliação. Por quê? Muitas pessoas preferem alimentar esse ciclo e acabam buscando meios de querer se vingar. Então a Bíblia te dá respaldo para você se irar, para você se chatear, porém ela te instrui a você não permanecer com isso por muito tempo. Ele diz, não põe o sol sobre vossa ira. E ele vai dizer também, para você nunca se vingar, porque ele diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Então o único que pode se vingar é Deus. Ele é o único que tem respaldo para isso. E quando você coloca na mão dele, por ser humilde, Deus ele vai entrar com justiça. E a vingança vai ser dele. Porque se você faz o bem a uma pessoa, e aquela pessoa te faz o mal, e você não retribui, você está acumulando brasas na cabeça daquela pessoa. E as brasas na cabeça daquela pessoa é juízo sobre ela mesma, e não sobre você. Então não se trata de você, se trata do outro. Entende? É importante a gente ter isso em mente, isso é muito importante, isso é fenomenal. Você está super correta. Então a humildade protege o coração e fortalece os relacionamentos. Você acabou de dizer algo aí fenomenal, exatamente isso. Porque, irmão, relacionamento é algo difícil de ter.
O relacionamento, as pessoas têm uma ideia de relacionamento de que tem que ser sempre uma via só, tem que ser sempre bom. Relacionamento não é isso. Relacionamento é você aprender a conviver com uma pessoa diferente de você, com visão diferente da sua, com coisas diferentes da sua, com opiniões diferentes da sua, mesmo assim escolher amar. A gente tem isso pelo relacionamento matrimonial. Nem sempre eu sou 100% concordância com a minha esposa. Tem coisa que eu não gosto. Mas o que é que eu procuro fazer? Falar. Olha, isso aí que você está fazendo, não acho legal. Isso aí me irrita. Isso me aborrece. Aí eu já uso logo o versículo bíblico, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Aí ela também não gosta. Mas a palavra tem poder, né? Aí o negócio acaba ali, ó. Aí ela não para de fazer o que estava fazendo, eu não me aborreço, né? E ela também não fica triste comigo, e tudo certo. E aí eu aprendi a lidar com ela. Então eu já sei que também por ela estar fazendo algo, eu vou entender o que levou ela a fazer aquilo. Aí eu vou consertar aquilo ali que levou ela a fazer aquilo também. Vou mudar. Então relacionamento é o quê? É abrir mão. Relacionamento é abrir mão. E com as pessoas dentro de uma igreja, relacionamento interpessoal é a mesma coisa. Tem que aprender a abrir mão. Não é sempre favorável a você. Ah, então não gosta de mim, então ó, exclui. Sai fora. Né? Isso não é legal. E Deus ele não fica satisfeito com essas situações. Outro ponto aqui é evitar contendas, pois não precisa provar que está sempre certo. Ou seja, a humildade protege o coração, fortalece os relacionamentos. O humilde sabe ouvir e aprender e pedir perdão e evitar contendas, pois não precisa provar que está sempre certo. Quando eu aprendi isso aqui, rapaz, eu tenho me sentido leve, porque eu entendi que não adianta, por mais que você faça de tudo para provar aquela pessoa que você não está errado, aquela pessoa ela escolheu acreditar. Então já não é um compromisso seu. Eu não tenho compromisso com o que a pessoa escolheu. Você pode fazer o que você quiser. Aquela pessoa escolheu acreditar naquilo, te vê daquela forma e ela vai continuar te vendo. E você não vai mudar a ideia dela, só ela pode mudar. Então eu percebi que não se trata daquela pessoa, se trata de mim. Então para que gastar energia, para que gastar seu tempo, inflamando o seu corpo, para tentar provar uma coisa que a pessoa escolheu não acreditar mais? Não vale a pena. Então o que eu faço? Deixo para lá. Simplesmente assim. Ah, mas fulano falou de você, tu tem que fazer alguma coisa. Olha o que ele falou. Eu falei, falou? Amém. Glória a Deus. Agora falar, todo mundo fala, irmão. Agora ser aquilo que as pessoas falam é outra coisa. O problema é que tem gente que acaba se deixando levar pelo que a pessoa falou, acaba se comportando exatamente daquela forma, e aí as pessoas que estão de fora vão analisar e falar, fulana tinha razão, ele é assim mesmo. Então o que eu faço? Nada. Totalmente ao contrário. Não me defendo. Porque quem vai me defender? É Deus. Para a gente sair aqui do segundo tópico, para a gente ir para o final. A humildade protege o coração e fortalece relacionamentos, produz a paz no lar, na igreja e na convivência social. Então, irmãos, os benefícios da humildade, ser humilde é bom porque vai produzir paz no lar, na igreja e na convivência social. Eu não consigo, irmão, ainda conceber a ideia de que eu venho para um lugar como esse, adorar a Deus e estou em guerra com a maioria das pessoas. Não tem como, não entra na minha cabeça. Irmão, pode ter certeza, eu vou ser sincero aqui, a gente tem que falar, que se é para lavar roupa suja, a gente lava em casa. Eu sei muitas vezes, sei muito bem, muitas pessoas não gostam de mim aqui, já falaram tanto mal de mim, já me criticaram e tudo mais, mas eu estou com meu coração leve e em paz, porque eu não tenho guerra com ninguém. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para fazer aquilo que Deus mandou fazer, porque na verdade, a gente está fazendo a obra e seguindo aquilo que Deus mandou. E se Deus me escolheu para colocar aqui de frente desse rebanho por esse período, é porque Ele ia usar essa característica que eu tenho para poder consertar coisas aqui que precisavam ser consertadas, que há muito tempo não estava sendo consertada.
E as pessoas estavam ali acomodadas. Então Deus me colocou aqui para isso, irmão. Para trazer a luz a isso aí. E é normal que haja críticas. É normal que haja pessoas insatisfeitas. É normal. Eu sei que, pelo meu jeito de ser, né, de falar, de me impor, às vezes as pessoas falam, poxa, mas ele é um cara muito duro. Mas eu não sou duro, irmão. Eu sei que eu não sou. Na verdade, eu sou um coração molenga demais. É porque a gente aprendeu a ser casca grossa, não é, Paulinho? Mas isso é só a casca mesmo. Porque o coração não é nada disso. Entende? Então, irmão, isso não me faz ficar com raiva de ninguém aqui. Na verdade, eu amo todos vocês. Irmão, nós passamos muito tempo aqui, irmão. Nós passamos mais tempo aqui do que em casa, às vezes. Entende? Eu tenho que te amar mesmo. E a convivência, ela gera amor. Só vai amar com convivência. Deixa eu falar uma verdade aqui. Ninguém casou por amor. Ninguém casou por amor. Engano seu, tu casou por interesse. Tô falando sério, vou explicar para você. Deixa eu explicar. Quando você conhece uma pessoa, ninguém conhece uma pessoa por amor. Foi por interesse. Ai, que gatinho. Ai, tão bonitinho. Ai, adorei a boca dele. Ai, nossa, olha o corpinho dela. Interesse. É interesse. Aí você, irmão, passa a conviver com a pessoa. O amor é construído ao longo dos anos. É sempre por interesse. Ninguém vai ficar com o outro porque, nossa, eu olhei pro Paulo Henrique, nossa, ele não tem cabelo, que homem lindo. Não é assim, não, irmão. Relacionamento começa por interesse. Tanto da parte da mulher como da parte do homem. Mas os orientais, eles estão anos-luz na nossa frente nessa questão. Porque os orientais, eles sempre fizeram assim, casamentos arranjados. Porque eles entendiam que o amor vem com a convivência. Então uma garota era prometida para o garoto, eles nem se conheciam. Quando chegava no dia do casamento, eles se casavam por dinastia, por questão de família, e eles passavam a conviver junto. E ao passar do tempo, hoje eu posso dizer que eu amo a minha esposa. São mais de 20 anos convivendo. Fizemos o aniversário de casamento agora dia 5. Então, hoje eu posso dizer, eu amo a minha esposa, porque eu não consigo me imaginar sem ela. Mas aquela mulher já me aborreceu. O que eu já aborreci aquela mulher, você não tem noção. Mas hoje, com a convivência, a gente aprende a respeitar os defeitos, a entender os defeitos e ver as qualidades. Porque no relacionamento a gente tem que ver as qualidades. Defeito deixa de lado. Mas a convivência, ela vai apagando os defeitos com o tempo. Já parou para analisar? Que tu já passa a conviver e fala, poxa, né? Mas a gente não pode ser conivente com o erro. Mas o amor, ele vem com o tempo. Não começa, ai, tô amando. Não, paixão é loucura. Paixão é loucura. A palavra paixão, o significado dela na íntegra é fora de si. Então ninguém começa relacionamento amando. É assim que funciona. Então, irmãos, produz paz no lar. Né? Hoje, por exemplo, houve uma situação na minha casa que o comportamento dela, eu percebi que ia me produzir raiva. Eu ia ficar com raiva. Aí eu analisei logo e falei, não quero ficar com raiva dela. Não quero briga não. Opa, calma aí. Tem que ministrar a palavra de Deus. E eu amo minha pretinha. Aí o que eu fiz? Falei, mulher, em nome de Jesus, não faça isso. Porque isso aí me chateia. Eu sou bem claro, a gente conversa. Graças a Deus a gente não tem uma peleia, que como fala o mexicano, chama de peleia, né? Nós não temos uma peleia há muito tempo. É só no diálogo. Não faça isso aí vai me aborrecer. Vai me aborrecer. Não quero me chatear com você. Você é uma bênção na minha vida. Não demorou muito, ela me pediu dinheiro. Aí eu falei para ela, já pensou se tu me aborrecesse? Eu não ia te dar, não. Então, irmão, a gente tem que ter sabedoria, né? Paz no lar, na igreja e na convivência social. Coloca aí para mim, Alisson. Provérbios 15:33. A humildade precede a honra. Olha aí, Provérbios 15:33. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor. E a humildade antecede a honra. Se você não tiver humildade, você não honra ninguém. E muito menos a você mesmo. Porque muitas das vezes a gente se desonra por falta de humildade.
Então os benefícios da humildade estão aí, ó. Temor e a humildade antecede a honra. Quem se conduz com humildade sempre vai ser honrado diante das pessoas. Uma outra coisa, nada façais por contenda ou por vanglória. Coloca Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Olha que coisa maravilhosa esse texto aí que fala conosco. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso aqui tem que ser aplicado no nosso dia a dia. Com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com os irmãos em Cristo, com o estranho. Esse versículo, a gente tem que andar com ele no nosso coração. Um outro aí, coloca aí, ó. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:16. Olha o que está escrito em Romanos 12:16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quando ele fala associar-se a pessoas humildes, é você conviver com ela. Pessoas que, muitas das vezes, irmão, têm uma condição menor do que a nossa. Muitas das vezes têm uma condição intelectual até inferior à nossa. Mas a gente tem que ser amigo de todo mundo, tratar todo mundo por igual. Se associar a essas pessoas. Porque tem gente que, se acha superior. E aí as pessoas que ele vê que são mais humildes do que eles fazem o quê? Deixa de lado. É importante você andar com pessoas que têm mais sabedoria que você. Isso é válido, porque vai te trazer crescimento também. Se você andar com 3 sábios, você vai ser o 4. Mas se você andar com 3 tolos, você vai ser o 4. É importante isso. Mas não desprezar os mais humildes do que você. Isso aí, irmão, é algo que vai trazer benefício para a sua vida. É importante. E qual é o benefício relacional? O benefício relacional é relacionamentos curados, ambiente de paz e comunhão verdadeira. Nós temos que cultivar relacionamentos curados. Porque, irmão, já basta o mundo aí fora com relacionamentos superficiais, com falsidade. Dentro da igreja, dentro do nosso lar, a gente não pode permitir esse tipo de coisa. E já percebeu que você só começa a desenvolver respeito e admiração pela outra pessoa quando você tem peleja com ela? Porque o apóstolo Paulo diz, é bom que tenha contenda mesmo. Porque através desses combates é que vai se revelar quem é mesmo de verdade e quem não é. É assim, irmão, relacionamento é isso. E nós temos que nos amar. Porque eu procuro pelo menos, olhar mais para as qualidades do que para os defeitos. Porque se eu for olhar para o teu defeito, a lista vai ser grande. Aí tu vai começar a olhar para o meu, tu vai ver que a minha lista é maior do que a tua. E ó, o negócio não vai parar nunca, né? Então a gente não precisa disso. Terceiro ponto para a gente caminhar para o final. A humildade prepara o caminho para a honra e a exaltação de Deus. Que bênção. Olha aí. Primeiro ponto. Deus mesmo se encarrega de exaltar o humilde. Quem vai te exaltar? O próprio Deus. Deus mesmo vai ser o primeiro a te exaltar. Ele vai te exaltar em muita coisa. Às vezes coisas que você orou, agora não demora muito, tu vê Deus abrindo a porta. Quando você pensa que não, Deus está entrando com providência, enviando pessoas para poder te abençoar. Irmão, não tem coisa maravilhosa do que ser exaltado por Deus. Agora, ser exaltado pelo homem é muito fácil. Mas a exaltação do homem dura pouco. É passageira. E ele ainda vai lançar na tua cara. Chegou até aí porque eu te ajudei. Mas Deus não lança em rosto de ninguém. Deus não lança em rosto. Irmão, nunca vi Deus lançar em rosto de ninguém nada. Então o importante é que você tem que entender que a humildade prepara o caminho para a honra e a exaltação de Deus. O humilde, ele vai sempre ser exaltado por Deus. Um outro ponto aqui importante. A honra que vem de Deus é duradoura e segura. Essa honra ninguém tira de você. Irmão, falando sobre essa questão de honra que vem de Deus, que é duradoura, é importante você entender que nós vivemos em um contexto social em que as pessoas buscam muito posição. As pessoas estão muito apegadas a isso. Eu estou vendo pessoas enfiar os pés pelas mãos por conta de cargo, por conta de posição. Irmão, não se preocupe com isso. Cargo não quer dizer nada. Pode me tirar o título de pastor, pode me tirar o título de coordenador, de supervisor, pode me tirar o título do que for.
nunca vão conseguir tirar o título de servo. Aleluia. Não vão. Porque esse é o único cargo que o homem não pode tirar. E lá no céu eu não vejo pastores no céu. Eu não vejo presbítero no céu. Não vejo diácono no céu. Eu não vejo. Eu vejo servos e servas. Homens de Deus e mulheres de Deus. Então, irmão, se conduzir diante de Deus em um meio social, tudo bem. O problema é que a igreja ela é institucional. E pela igreja ser institucional, ela criou posições, cargos, que muitas das vezes a gente acaba colocando uma importância muito mais elevada do que é. Porque, resumindo tudo isso, irmão, diácono, auxiliar, presbítero, pastor, apóstolo, bispo, doutor em divindade, irmão, se resume em servidão. Todos são servos. Todos estão debaixo do mesmo autoridade. Então, não confunda a função. Eu tenho uma função hoje aqui, é pastorear. E eu estou buscando exercer essa função da melhor forma. Isso não me faz melhor do que você. Eu não sou superior a você. Eu posso ter uma experiência diferente da sua. Eu posso ter uma chamada que é diferente da sua. Mas isso não me faz melhor do que você em nada. Eu sou servo igual a você. Nós estamos no mesmo patamar. Eu também sangro. Também passo fome. Também passo necessidade. E olha, eu vou te contar uma novidade aqui que talvez você não saiba. O gás lá em casa também acaba. Irmão, isso só acaba quando eu menos espero. Quando não tem dinheiro. Entende isso? Nós somos iguais. Ninguém aqui é maior do que o outro. Então nessa questão de se você analisar aqui nessa questão de a honra que vem de Deus é duradoura, essa questão de honra, irmãos, se conduza diante de Deus com humildade. Busca servir todo mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que serve a todos é o maior da casa. Essa que a Bíblia fala. O maior quer ser o maior? Sirva a todo mundo. Então, nós devemos aprender a servir de verdade, de coração, com humildade. Tirando os títulos, a gente tem que se despir do velho homem, se revestir de nova criatura. E isso, irmão, é realmente entender que nós não somos nada. Não é o meu cargo que vai definir quem eu sou. Não é a minha posição que vai definir quem eu sou. Eu não sou melhor do que o Paulinho. Não sou melhor que o Wellington. Não sou melhor que a Cris. Não sou melhor que ninguém aqui. Nós somos iguais. E passamos pelas mesmas dificuldades. E isso é importante você entender. Porque quando Deus te honra, irmão, o homem não consegue apagar a honra que Deus coloca sobre a sua vida. Mas a chamada, aonde você for, a chamada que Deus tem contigo não vai mudar. E outra coisa, além da honra que vem de Deus ser duradoura e segura, a humildade gera crescimento sólido aprovado por Deus. Porque o crescimento que vem do homem não é sólido. Tem problemas. É frágil. Se quebra fácil. Quando você começa a crescer pelo teu próprio intelecto, pela tua própria vontade, irmão, não dura muito tempo. É frágil demais. Qualquer ventaninha quebra. Qualquer situação te despedaça. Mas quando vem do Senhor, você está ali na rocha. Firme na rocha. Pode vir a tempestade que for, não vai te abalar. Você vai permanecer firme, fiel. E o Senhor vai te abençoar. Então, não deixa essas coisas dificultarem o teu relacionamento para com Deus e a humildade que Ele colocou no teu coração. A humildade gera crescimento sólido. Cresça, meu irmão. Cresça. E sabe qual é a oportunidade de crescimento? Eu nunca vi uma pessoa crescer sem ter problema na vida dela. Você já viu alguém aprender alguma coisa nessa vida fora da dor? A única coisa que te traz crescimento é a dor. Isso é um fato. Isso aí não é bíblico, não. Isso é vida. Isso é todo ser humano. Ele só aprende com frustração. Nenhum ser humano cresce só na bênção. Só na vitória. Ai, tudo está dando certo para mim. Ai, eu cresci. Não cresceu. Tu não aprende nada. Agora, quando você passa por frustração, por perca, quando você quebra, quando você perde, quando você não alcança o que você almejou, aí você cresce um pouco mais. Porque você aprendeu como fazer e como não fazer. Aleluia. Ninguém evolui através de bênção e bonança.
você só cresce através da frustração. E Deus, ele sabe tanto e que ele é pedagógico na vida do crente. Aí o que Deus faz? Deus, ele envia a peleja. Deus, ele permite o funil. Deus permite a moeda. Irmão, tem uma palavra interessante que Paulo fala sobre tribulação. Ele diz que a tribulação, ela produz o quê? Você já parou para analisar sobre esse texto, sobre esse contexto? A palavra tribulação, ela vem de um instrumento de separar o trigo da palha. Vem desse instrumento. Se eu não me engano, tríbulos. Ele é preparado para separar a palha do trigo. Então, quando o contexto de passar por tribulação, tem um contexto de purificação. Então, Deus, ele está permitindo a tribulação vir sobre sua vida, porque ele está querendo tirar o quê? As palhas que não servem para nada. As palhas que só servem para queimar. E ele quer deixar o trigo puro. Então, ele diz que você tem que estar alegre por passar por diversas tribulações, porque através da tribulação, Deus está te purificando para você, irmão, ser uma pessoa melhor, humilde e ser uma pessoa estável diante da presença dele. Mas sabe qual é o maior problema nosso? É que quando Deus envia a tribulação, a gente esperneia, se debateia, a gente faz de tudo para não passar por esse crivo. Mas Deus precisa passar pela tribulação para ser uma pessoa purificada. Ou seja, traz resultados positivos. Traz a tribulação. É contraditório. Estejam felizes por passar por diversas tribulações. Irmão, esse negócio de felicidade na mesma frase de tribulação não combina. Como assim? Não faz sentido. Mas o sentido está nessa questão. Quando ele está falando isso, ele está lembrando daquele instrumento que era usado. É o bom combate. Você sabia que esse negócio aí, que separa a palha do trigo, ele tem uma técnica antiga, que eles pegavam os feixes do trigo e eles colocavam em um lugar limpo, que eles chamam de eira, era feito no chão. Depois que eles colocavam aqueles feixes de trigo ali amarrado, aí as pessoas vinham com aquele trigo. E eram pedaços de madeira que eles eram juntos, como se fosse uma junção de dois pedaços de madeira com uma corda, que aquele pedaço de madeira, eles começavam a espancar o trigo. Pá! 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 O trigo tinha que apanhar muito para poder se soltar da palha. Entendeu bem como é que era o processo da... Você tem que apanhar muito. Então, o trigo, ele apanha. É dessa forma. O trigo apanha. E nós somos trigo, não somos igual ao trigo. E para a gente poder ser separado do lixo, separado das impurezas, é necessário passar pela tribulação. Isso aqui é muito importante você entender. Deus colocou no meu coração essa explicação para você entender. Então, coloca 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, porque ele, ao seu tempo, vos exalte. Olha lá. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Percebeu isso aí? Primeiro vem a humilhação, para depois vir a exaltação. É nessa ordem, não vai mudar. Quer ser exaltado? Vai ser humilhado primeiro. E essa humilhação, ela tem uma conotação de purificação, para você receber de uma forma pura e plena a exaltação de Deus. Outra coisa aqui importante. O que se humilha será exaltado. Ou seja, aquele que permite o processo. Permita o processo da humilhação. Olha aí, Provérbios, olha lá, Lucas 14, verso 11. Coloca aí. Lucas 14, verso 11. Olha o que está escrito. O que se humilha será exaltado. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Então, tem que permitir o processo. Permita o processo, irmão. Fica tranquilo, permita o processo. Permita, porque no final do processo tu vai ver a exaltação de Deus na tua vida. Tu não vai entender nada. Mas Deus vai glorificar o nome dele na tua vida no final do processo. Um coração ensinável
É um coração que cresce o tempo todo. É um coração que vai evoluir muito rápido. É um coração que vai alcançar coisas da parte de Deus de uma forma tremenda. Mas permitir o processo é importante. Coloca Provérbios 18, verso 12. Antes da honra vai a humildade. A soberba do coração precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. Irmão, isso aqui é a chave da virada na vida do crente. Os benefícios da humildade é grande. Está bem explícito no texto. A soberba ela vai te jogar na ruína, mas a humildade ela vai te honrar. Ela vai te fazer ser uma pessoa abençoada. E eu, quando falo abençoado, eu falo em todos os sentidos. É sentido material, espiritual, físico, relacional, é tudo. Mas permita o processo. Permita o processo. Sabe qual é o benefício futuro? Sabe qual é? É honra verdadeira, estabilidade espiritual e vida abundante. Sabe o que é vida abundante? Bom, vida abundante é aquela que você olha para um lado, olha para o outro, você não tem muito, mas tudo que você tem te satisfaz. A gente não consegue valorizar as coisas mais simples da vida. Às vezes eu olho para meu filho, eu não perco a oportunidade de abraçar ele e beijar. E às vezes eu sempre falo para ele, olha, um dia você vai sentir falta disso. Eu sinto muita falta da minha mãe. E, poxa, às vezes eu paro para pensar e falo, poxa, eu deveria ter beijado mais ela. Não beijei. Poxa, eu deveria ter abraçado mais. Mas amém. Fica a lembrança boa. Então, irmãos, às vezes você valorize mais as coisas mais simples dessa vida. Outra coisa importante, a verdadeira estabilidade espiritual é uma vida abundante. A conclusão aqui, irmãos, a humildade não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Quem se humilha diante de Deus não perde nada. Ganha graça, honra e vida, como afirma a palavra. Coloca aí Provérbios 22, verso 4, e a gente finaliza aqui. Resume a verdade eterna. Olha só, humildade, mas temor do Senhor, igual a vida plena. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são, diga, a riqueza, a honra e a vida. Acabou, irmão. É só isso que a gente precisa. E a riqueza ali está embutida a muita coisa. Não fique preso ao dinheiro, à fama, ao status, aos bens materiais. Às vezes você tem uma família abençoada. Você tem um esposo abençoado. Ah, mas ele é cheio de problema. Mas ele é abençoado, ele é uma bênção na tua vida. Ah, mas meus filhos não querem saber de Jesus. Mas são bênçãos de Deus do Senhor. A Bíblia diz que é a herança do Senhor. Então ame mais. Aproveite mais. Se doe mais. Porque vai chegar um dia que a gente não vai ter nada disso. Então, sabe qual é a proposta aqui? Da humildade? É viver plenamente. Viver bem. Com todo mundo. Abraçar todo mundo. Amar mesmo. Perdoar. Não levar em conta muitas das vezes. E ser humilde diante do Senhor. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos.